O pessoal quer tirar o Carboneiro então e botar o Wesley, é isso? É isso aí. Olha, eu acho que essa não é uma mudança que há um indicativo que tão cedo ela vai acontecer, hein, gente? Que mais do que o Carboneiro, a troca do Carboneiro pelo Wesley, talvez as outras posições, né? O Ener Valencia despontando muito, voltando à sua melhor versão, o Antony fazendo um grande campeonato gaúcho, o Thiago Maia bem abaixo na temporada, com em compensação Bruno Henrique se firmando no time titular, talvez seja mais por conta das outras opções, o Carboneiro sendo uma boa opção para o segundo tempo, o Wesley ainda com a figura do ano passado, do que em compensação com Rocher, Borré ou o Thiago Maia. E apesar de nós conseguirmos talvez interpretar mais essa questão da disputa de posição bem definida, né? Thiago Maia seria no Bruno Henrique, Wesley é na do Carboneiro, Borré na do Valência. Mas talvez o torcedor tenha uma visão diferente. Talvez ele queira ver o Wesley com o Carboneiro. Pelo jeito e aí, tem, né? Tirando o Vitinho, não necessariamente o Wesley na vaga do Carboneiro. Até porque a enquete ela só diz quem tem que entrar, não quem tem que sair. Ah, mas pressupõe-se que seja isso. Muitas vezes o torcedor pensa em informações diferentes. Ele quer ver o Wesley, mas quer ver o Carboneiro também. Aí daqui a pouco é o Vitinho que sobra. Mas o Carboneiro joga pelo lado direito? Já jogou, né? Já jogou? É que na cabeça do torcedor, eu fico imaginando muitas vezes quando eles montam Às vezes alguns montam um time mesmo com o cara fora da posição, né? Mas acho que o Vitinho também tá agradando. Não sei se o torcedor quer a saída do Vitinho. E hoje tá muito claro, esse né? ponto também, né? Hoje tá muito Tem claro. mais essa ainda. Eu acho que O Inter tem uma briga do lado direito entre Bruno Tabata, que tá voltando de lesão ainda e não se sabe a condição dele, e Vitinho, e o Carboneiro e o Wesley no lado esquerdo, questão de característica. O torcedor viu muito isso no Campeonato Gaúcho, considerando o Tabata do ano passado também, mas acho que até pro torcedor isso é muito claro. O Wesley, quando jogou pelo lado direito, ele tem uma diferença considerável, então são duas disputas distintas nos lados do campo. Não, e tem uma situação também que não foi colocada pro torcedor votar, até porque são apenas 4, né, as opções. Que seria, todos são reservas. Daqui a pouco... Todos são reserva, explica melhor, Calvin, ou não? Não, que nenhum desses tem Não muda o que time. tirar a posição. Nem Thiago Maia, nem Rocher, nem Borré, nem Tem Wesley. que brigar por posição. Vamos por eliminação. Thiago Maia com certeza, né? Acho que não tem assim esse abrigo do torcedor, né? Acho que esse aí vai ter que mostrar mais, voltar a mostrar toda a sua capacidade. O Borré, o Valência está em crescimento, E né? o Borré ainda não conseguiu repetir as atuações do ano passado. O Valência foi importante na decisão. Wesley, a questão do Wesley acho que é a condição física, né? Ritmo de jogo. E qual é a última alternativa? O último é o Rocher. Essa é forte. Cara, eu acho que assim, o Rocher tem que ser titular do Inter. Ou o Rocher é titular do Inter ou ele vai embora, Daniel. Um cara desse tamanho não pode ser reserva. Eu fiz um vídeo ontem no TikTok sobre isso, né? Boa tarde, Preto, seu tudo certo aí? Boa tarde, tudo certo, tudo tranquilo. Me chamou a atenção, assim, muita gente achando que o Antony deve permanecer no gol. Tá, mas aí o Rocher não pode ser reserva, cara. Não há como você deixar um goleiro de seleção na reserva. Bom, então faz um negócio aí. Partindo dessa, o Borré, que é o jogador mais valorizado em termos de salário, tem que ficar no time titular e o Ener pro banco. Não, mas o Valência é titular da seleção equatoriana e o Borré é reserva na Colômbia. Mas a seleção colombiana... Mas acho que até nem precisa chegar nesses temas. Eu acho assim, é muito difícil administrar um goleiro como o Rocher. Acho que o Roger teria dificuldade. É que o torcedor, ele muitas vezes tem a análise de curto prazo. O torcedor, ele sendo passional, ele quer sempre o de agora. Então ele esquece do que o Rocher representa. Tem o cara que é mais racional, né? E ontem até Por isso que não dá pra generalizar. Na publicação da informação que a gente trouxe do retorno do Rocher ao time titular, os argumentos que se tinha era, não, vai voltar para a posição de titular no carteiraço, porque o Antony tá jogando muito, o Antony não pode sair do time, porque se fosse o Alisson e etc, ficaria no banco. Eu vejo que é um processo natural, assim como o Inter já traz esse pensamento. O Rocher, hoje, ele tá num patamar da carreira de auge físico como goleiro, aos 33 para 34 anos. Ele ainda pode entregar muito dentro do gol do Inter, principalmente em Copas, como Libertadores. O Antony é muito bom, mas também é muito novo, tem que aprender algumas coisas. Eu quero ver o Inter agora com essa exigência maior. A gente teve, né, claro, a amostragem do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas agora, né, gente, é um cenário totalmente diferente, né? Mas acho que o Inter tem uma boa estrutura, Daniel.
eu acho que ele vai conseguir retomar aquele desempenho do ano passado no Brasileiro. Sobretudo porque vai poder jogar com calma, né? Sem pressão aí, sem O Pretzel, apito final pegando no pé. sim, tem isso também. O Palmeiras vai investir mais aí. Como é que tá a situação do Palmeiras, hein? Porque o Palmeiras é um time que é um inimigo, né? Tá num patamar acima, né? Não, o Palmeiras hoje é o maior clube do Brasil, junto com o Flamengo, para mim os dois maiores, porque aí tu pega não só tamanho, mas gestão, estrutura, administração, finanças. Então, tudo que envolve um clube de futebol hoje, né? Ontem até estourou a matéria do Corinthians aqui sobre a farra dos ingressos, algo que a Rádio Bandeirantes aqui também em São Paulo já batia toda hora. Os caras têm plano de sócio e não conseguem comprar ingresso e tem cambista vendendo ingresso na porta. Então ontem estourou também o escândalo dos ingressos aqui no Corinthians, que não consegue se arrumar. Então o Palmeiras nada de braçada aqui em São Paulo. O São Paulo, que era um clube referência, está numa dívida gigantesca. Hoje é um clube indo também para a situação falimentar, com todo o orçamento e a estrutura que o São Paulo tem. O São Paulo tem um estádio que é dele, estádio pago. E mesmo assim tem um baita no CT, tem o CT de Cotia, que é de primeiro mundo, e a dívida está subindo para 1 bilhão. Então, assim, as administrações são caóticas. Agora, eu estava vendo essa enquete aí, tirar o Carboneiro para botar o Wesley é brincadeira, né? Eu penso que ao mesmo tempo... esse aí é o mais reserva de todos. Também, e se tu tem o Rocher não pode ser reserva. Mas de vez em quando ele falha e tal. O Antony foi campeão gaúcho, o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho, mas ele é reserva do Rocher. O Inter criou uma ótima opção para o banco, coisa que não tinha, para mim pelo menos. A gente vê, com a exceção desse caso do Rocher, que para mim a hierarquia está muito clara, são 3 jogadores, o Borré, o Thiago Maia e o Wesley, que agora tem que brigar por posição. O Thiago Maia, ele não tem o protagonismo do Borré e do Wesley, e tem um Bruno Henrique que encaixou bem no time titular. Thiago Maia eu acho mais fácil de ser titular, cara. Sim, por conta também do mesmo fator, que o Bruno Henrique não tem o mesmo peso do Valência e do Carboneiro, mas esses dois que eu citei, Carboneiro e Valência, são jogadores que encaixaram muito no time titular, e o Valência, principalmente, tem tanto estofo quanto o Borré. Eu não tô nem colocando o Rocher, porque o Rocher naturalmente vai entrar. Esse seria o mais fácil de todos, mas eu tô excluindo o Rocher porque é uma situação diferente. O Rocher não briga por posição, ele é de fato o titular. Agora os outros, Thiago Maia, eu vejo com mais condição de aparecer. Eu não tenho gostado da temporada do Borré, tá? Embora ele tenha feito alguns gols aí, eu tenho achado o Borré meio... Parece que tá fora de rotação, assim, não sei o que aconteceu. Agora, mês de abril todos vão jogar, são muitos jogos para... Sim. Se repitam 11 inicial sempre, né, a cada 3 dias. Agora esse capítulo aí, Carboneiro e Wesley, é uma bela discussão, né? Porque é o seguinte, o Carboneiro, foi sensacional a participação dele, né? Mas o que o Wesley fez no ano passado, gente? O que o Wesley jogou o ano passado, o que fez de gols o Wesley? Tem que ver se essa parada não vai prejudicar no restante do ano. Você tem razão. Não, você está correto. Eu digo assim, em condições, ele, na condição física ideal, esse cara foi decisivo no ano passado. Mas ao mesmo tempo, como tirar o Carboneiro? Isso me lembra uma disputa do ano passado, que era um jogador muito promissor, surpreendentemente, com o Wesley, disputando uma vaga com o Wanderson, que tinha tido um ótimo 2023, não tão bom quanto o 2024 do Wesley, e que foi para muitos o melhor jogador do Inter no Campeonato Gaúcho do ano passado. Então agora o momento é do Carboneiro, o Carboneiro ele consegue mostrar o mesmo sendo titular, e o Wesley precisa recuperar o ritmo de jogo. Então é natural que pro início do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, comece com o Carboneiro, o Wesley vem do segundo tempo, porque como o Daniel falou, tanto quanto o Borré, as minhas 2 maiores decepções do Inter nessa temporada se chamam Wesley e Borré. São esses 2 jogadores que eu tinha uma expectativa muito grande que pudessem protagonizar no campeonato. Por motivos diferentes, né? Porque o Wesley acabou se machucando, né, cara? Mas até a lesão... Borré também. O Borré também, é verdade. O Borré tá tendo mais... O Wesley... Decepção. Eu acho que não é decepção. Palavra muito... decepção é muito forte, também cara. Acho. Decepção é quando o cara tá jogando e não dá a resposta. Aí é diferente. Decepção é o enterro que eu falo aí, diariamente dos jogadores da dupla. Eu estava lembrando aqui que a questão é sempre o comparativo com os mais poderosos, né? Flamengo e Palmeiras. Claro. Internacional e Flamengo no ano passado. O Inter fez 2 enfrentamentos muito bons contra o Flamengo. Lembra o jogo do Beira-Rio? Foi apontado como talvez o melhor jogo. Acabou 1-1 aquela partida. Lá no Rio, primeira etapa, um banho de bola do Flamengo.
Mas no segundo tempo o Inter deu uma equilibrada. Então eu acho que se o Inter retomar aquele seu modelo, aquele seu estágio, capaz de fazer bons enfrentamentos. O elenco do Inter me parece bem recheado, hein? O problema é que no campeonato de regularidade o Flamengo sobra, né? Esse é que é o problema. Aí vai ter. Pois é, por isso que eu penso mais assim em Copas. Né? Não, mas Tanto para o Inter quanto para o Grêmio. É a primeira temporada nos últimos 4 anos que o Inter chega no Campeonato Brasileiro leve. E tem uma espinha dorsal muito qualificada, eu coloco entre as melhores do Brasil. Então, tem condições de fazer um bom campeonato. Tem um grande treinador, né, cara? Isso a gente tem que dizer, né, cara? E só pra explicar o termo de decepção pra esses dois jogadores, a gente tá falando do Wesley, que foi pra muitos o protagonista do ano passado, e o Borré, que foi peça central da retomada do Inter. Não, mas o Borré... assim, ó, quando o cara se machuca, aí eu não coloco como decepção, porque ele tem que voltar até readquirir ritmo. Vai levar tempo. Mas o Wesley, ele se machuca na penúltima rodada da fase de grupos. E o Borré, ele se machuca depois da última rodada. O Borré, ele fez 2 gols em um jogo só. Então fez gol em um jogo de 9 no Campeonato Gaúcho. O Wesley jogou 11 jogos, eu acho, e não marcou gols. Então, assim, eu não tô dizendo que eles não darão certo nessa temporada, o Inter tem que negociar. Mas eu esperava mais. Logo, eu estou decepcionado com as atuações que eu vi em campo. Eu acho muito forte, mas enfim,